noite. Me chamo Emanuel Dias, tenho 41 anos e sou morador de rua há mais de 10 anos. Essa é minha condição por opção própria. O pouco que ganho, guardo para o meu sustento. Algumas vezes almoço e outras janto, mas muito dificilmente os dois juntos. O que tenho para contar para vocês aconteceu comigo há um bom tempo. Por não ter casa e andar pelas ruas, por muitas vezes já passei dias e noites andando de cidade em cidade. Mas em uma dessas vezes, depois de caminhar muito por uma estrada muito conhecida no Paraná, eu já estava com meus pés doendo e cheios de bolha. Resolvi que entraria na mata e iria arrumar um canto para eu poder descansar. Já era tarde e logo a noite chegaria. O único companheiro que sempre esteve ao meu lado, me acompanhando para qualquer lado que eu vá, é um cobertor corta-febre que me esquenta nas noites de muito frio. Então, como falei, fui adentrando a mata, à procura de um bom lugar para eu poder passar a noite. E passado algum tempo andando, cheguei em uma clareira, e lá tinha uma casa velha, bem judiada pelo tempo. Telhas quebradas, madeiras podres e com a porta totalmente destruída. Amigos, para quem dorme na rua, poder ter um teto para se proteger do sereno da noite e da chuva, o que menos conta é a aparência em que a casa se encontra. Então caminhei até essa casa e quando entrei, aparentava que bem antes uma família morava ali, pois tinha algumas roupas velhas espalhadas por toda a casa. E pelo que vi eram roupas de um casal e uma criança. Também tinha um fogão muito velho, feito de barro. Então ajeitei um canto para que eu pudesse passar a noite, próximo àquele fogão, e por ali fiquei. Durante 4 noites não tive nenhuma surpresa, mas na quinta noite, depois de ter ido até um posto, que ficava uns 200 metros à frente de onde eu estava, quando retornava e chegava perto da casa, notei que a mata estava quieta. Não se ouvia pássaros e também nenhum tipo de animal que geralmente se via próximo à casa. A mata estava totalmente em silêncio. Depois de alguns minutos andando por um carreiro que ia até a casa, notei que eu não estava sozinho e conseguia ouvir passos lentos de alguém ou alguma coisa que me acompanhava. Eu não conseguia ver nada, então apressei meus passos para chegar na casa velha. E conforme eu ia me aproximando, notava que o que estava na mata também se aproximava mais de mim. Tão logo eu cheguei e entrei, fiquei observando de dentro da casa. Como a mata era muito fechada e por falta de iluminação não se enxergava quase nada, as horas foram passando e quando era próximo às 9 da noite, acabei fazendo um fogo e me ajeitei perto do fogão. Estava muito frio e caía uma fina garoa. Depois de ter me ajeitado e estar quieto no meu canto, comecei a escutar o que parecia ser alguns gritos, e esses gritos se aproximavam cada vez mais da casa que eu estava. Sem saber o que poderia estar se aproximando cada vez mais, decidi sair da casa e me esconder. O que fosse que estivesse gritando parecia gritar de dor, e eu não estava disposto a ficar dentro da casa para ver o que poderia ser. Então subi numa árvore alta e fiquei lá. Não vou mentir, quanto mais aqueles gritos se aproximavam, mais meu medo aumentava. Fiquei sem saber o que fazer. Não sabia que tipo de animal poderia estar gritando daquela forma. E quando resolvi olhar para baixo da árvore em que eu estava, eu não podia acreditar no que eu estava vendo. O que vi passar bem devagar por baixo da árvore era um enorme cão de pelagem branca e tinha seu corpo todo deformado. Aquilo mancava de uma de suas pernas traseiras e caminhou em direção à casa em que eu estava passando as noites. Da árvore que eu estava, eu conseguia ouvir aquele animal, que parecia choramingar de dor. Por alguns minutos fiquei em cima daquela árvore, pensando o que deveria fazer. E depois de pensar muito, desci da árvore e caminhei em direção à casa. Quando cheguei na porta, vi aquela coisa deitada, do lado do fogão a lenha, e estava mordendo uma de suas patas traseiras. Quando aquilo me viu, tentou se levantar, mas como estava muito machucado, não conseguia se manter em pé. Então caminhei lentamente até aquele ser e pude notar que uma de suas pernas estava ferida, por uma armadilha que ainda estava presa em sua perna. Amigos, depois de estar bem perto e realmente poder ver o que era aquela coisa,
Foi que notei que a semelhança era de um cão, mas na verdade, quando aquilo levantou sua cabeça e me olhou, pude notar que aquele ser tinha um focinho longo e parecia que, por ter seus dentes muito grandes, andava de certa forma com a boca aberta. Seus olhos eram de um tom avermelhado e incrivelmente o corpo parecia o corpo de uma pessoa. Depois de ver aquele ser, cheguei à conclusão que aquilo poderia ser somente uma coisa, um lobisomem albino, e estava muito ferido. Depois de passar um certo tempo perto daquela fera, me aproximei novamente e bem devagar consegui ficar ao lado daquele ser. Eu não conseguia acreditar que uma fera temida por muitos, naquele momento estava ali, na minha frente, precisando de ajuda e com os olhos completamente úmidos. Aquele animal sentia muita dor e não conseguia me fazer mal algum, pois nem em pé aquilo conseguia ficar. Então, depois de pensar muito e chegar à conclusão que eu não tinha nada a perder, resolvi tentar ajudar de alguma forma. Então me aproximei novamente, e dessa vez com o meu cobertor. Aquela fera ficou me olhando, então cobri aquele ser, e deixei somente a perna em que a armadilha estava descoberta. Então saí para fora da casa, para tentar achar alguma coisa que pudesse me ajudar, e achei o que parecia ser um cabo de uma ferramenta. Acredito que poderia ser o cabo de uma enxada. E quando entrei com aquele pedaço de madeira, aquela fera rosnou para mim. Deve ter achado que eu iria fazer algum mal a ela. Bem devagar me aproximei, coloquei minha mão bem devagar na mesma perna em que a armadilha estava e levei aquele pedaço de madeira em direção ao meio da armadilha. Então aquela fera me olhou, e no momento em que eu fiz força para abrir a armadilha, aquele animal soltou um grito, que eu jamais ouvi na minha vida. Depois disso, aquele ser ficou me olhando. Peguei um pedaço de pano que tinha em uma mochila velha, que sempre carrego comigo, e enrolei na perna daquele animal, que logo depois disso, deitou sua cabeça no chão e não se mexeu mais. Eu deitei em outro canto da casa, em que eu conseguisse ter visão daquele animal, pois eu estava com medo de dormir e ainda acabar sendo atacado. As horas foram chegando, e eu acabei caindo no sono também. Bem pela manhã, quando eu me acordei, olhei na direção do fogão e notei que aquele animal já não estava mais ali. Então saí para fora e, depois de andar ao redor da casa velha, tive a certeza que aquele ser que eu ajudei durante a noite tinha ido embora. Mais do que rápido, tratei de arrumar minhas coisas. Eu só queria sair daquele lugar. Naquela casa eu não passaria mais nenhuma noite. Garrei a estrada e caminhei em direção ao posto de combustível. E no momento em que eu estava caminhando pelo pátio do posto, um dos atendentes do posto me chamou e me perguntou se eu era o homem que estava há alguns dias na casa velha, que tinha no meio da mata. De momento, então, achei que ele já me conhecia, devido sempre estar por ali, pedindo ajuda aos caminhoneiros. Falei que sim, e aquele homem me entregou um envelope e falou que bem pela manhã, um homem aparentando 45 anos veio até o posto e pediu que, se fosse possível, fosse entregue nas suas mãos. Agradeci àquele rapaz e caminhei em direção à frente do posto e me assentei na grama. Quando abri o envelope, tinha uma carta que agradecia toda a ajuda que foi prestada e falava sobre o lobisomem albino e a sua condição de vida. Quem escreveu aquela carta dizia que aquela condição era devido a uma maldição que vem passando de geração em geração e que, se não fosse a minha ajuda, essa pessoa não saberia o que poderia ter acontecido. Amigos, depois de ler toda a carta, olhei dentro do envelope novamente e tinha uma boa quantia em dinheiro e fiquei sem palavras. Aquele dinheiro me ajudou muito. Consegui voltar para a cidade que meus filhos moram. Deixei de morar na rua. Hoje em dia tenho minha família, mas nunca me esqueci dessa passagem. A sina daquela criatura era vagar pelas noites sem direção. Era andar por caminhos que poderiam me levar para qualquer lugar. E, de certa forma, tínhamos uma história um pouco parecida. Depois de ajudar aquela fera a se livrar daquela armadilha, ela me ajudou a voltar para o conforto de uma casa e para perto de meus filhos. Boa noite.